O Salmo 73, ele trabalha sobre esse tema, esse assunto, o tema da inveja. E eu quero hoje ler com você vários textos. Vamos lá? O Salmo 73, ele é um salmo que ele trabalha, ele é de autoria de Asaf. Só para você entender quem era Asaf. Asaf, ele era um líder vamos dizer assim, na igreja, vamos usar esse termo, na época de Salomão, no templo de Salomão. Ele coordenava cerca de 288 músicos. Então ele era um músico, era também um líder que coordenava vamos dizer assim, uma grande orquestra de cantores e músicos que tocavam no templo. Era uma pessoa muito influente. E Asaf, portanto, por ser um líder na causa de Deus, se esperava muito dele. Eu sei que talvez você seja um líder na comunidade, ou na sua empresa, ou na igreja. Geralmente se espera muito de um líder, não é mesmo? Vamos ler o que o capítulo fala para nós hoje. O capítulo diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, bom para com os de coração limpo. Então ele começa com uma declaração, uma declaração de fé. Aí depois ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, diz Asaf, não há preocupações. O seu corpo é sadio, é nédio. Eles, os perversos, não partilham da canseira dos mortais. Eles não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba, o orgulho que os cinge, que os veste como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre toda a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Até aqui por enquanto. Então, nessa primeira parte do Salmo 73, o Asaf, ele diz o seguinte: eu estava tudo bem na igreja, eu estava firme na fé, Deus é bom, eu sei disso que Ele é bom para com os de coração limpo, mas eu quase saí da igreja. Ou seja, Asaf, ele conta aqui uma falha que ele teve. Ele diz: eu quase me afastei dos caminhos do Senhor. Será que você já teve esse desejo no seu coração? Foi frustrado, talvez foi alguém traiu você, ou alguém o decepcionou, e você teve o desejo no seu coração de sair dos caminhos de Deus, sair da igreja? Talvez esteja falando para alguém que está longe dos caminhos do Senhor. Meu amigo, se você anda longe de Deus, o Salmo 73 é um salmo para você. Deus talvez chamou você para ligar a televisão nesta manhã para ouvir essa mensagem do Salmo 73. Não é do pastor Evandro, não é a minha mensagem, mas esta é a mensagem para você. A mensagem de Deus do Salmo 73 para você. Bem, por que eu estou dizendo que essa é uma mensagem para você? Ela é uma mensagem para você porque o Salmo muda de direção bem no meio do capítulo, no versículo 17. Ou seja, eu poderia dizer aqui que do versículo 1 até o versículo 16 é o Salmo, vamos dizer assim, o Salmo antes de Cristo. E do versículo 18 até o versículo 28 é o Salmo depois de Cristo. Só para você entender um pouquinho. No templo de Salomão, eles seguiam o seguinte ritual. Quando uma pessoa pecasse, quando uma pessoa pecava, ela precisava pegar um cordeirinho. Ela pegava esse cordeiro, ela levava para o santuário, ela colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, lá no santuário, ela confessava os seus pecados, e então simbolicamente os pecados dela passavam para o cordeiro. E o cordeiro era morto, era imolado, era morto no lugar do pecador.
E depois havia todo um ritual onde o sangue era aspergido sobre o altar, etc. Aquele cordeiro, ele morria no lugar do pecador e ele apontava para a obra de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Tanto que quando Jesus veio, João Batista olhou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que estou falando isso? Porque no versículo 17, amigo, que está bem no centro do capítulo, o Asaf diz o seguinte, ele diz assim, ó, até o versículo 16 ele diz, eu tinha inveja, eu invejava a prosperidade dos ímpios, eu vi que eu sofro, eu sou justo e sofro, e parece que os ímpios, os maus não sofrem. Até que, ele diz no versículo 17, eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Acontece o seguinte, meu amigo, que o cordeiro, ele morria no lugar daquele que se arrependia. Os pecados do pecador contrito eram passados para o cordeiro, simbolicamente. O cordeiro morria no lugar do pecador. Mas aquele que não se arrependia dos seus pecados, ele, simbolicamente, teria que pagar agora pelos seus pecados. Então ele sofreria pelos seus pecados. Então Asaf diz assim aqui, ó, eu vi o fim dos pecadores. Ou seja, o fim dos ímpios será o mesmo do cordeiro imolado, pois eles não se valem do plano da redenção. Quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 53, eu quero até ler esse capítulo com você, deixei até marcado aqui, Isaías 53, esse é um capítulo que você tem que marcar, pegar a sua Bíblia e marcar. Do versículo 4 até o versículo 7, ele fala desta obra de Jesus Cristo. O capítulo diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está falando de Jesus aqui. Ele levou as nossas dores sobre si. Ele foi oprimido de Deus, ele foi ferido de Deus. Ele, Jesus Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu sua boca. Quando lá no Salmo 73, Asaf entra no santuário, ele vê esta obra de Cristo, a obra da redenção. É por isso, meu amigo, minha amiga, que a vida de Asaf mudou. No Salmo 73, a partir do versículo 18, nós vemos outro Asaf. Até o versículo 16, nós vemos um Asaf amargurado, nós vemos um Asaf invejoso, nós vemos um Asaf triste, nós vemos um Asaf que até trabalhava para Deus, mas talvez obrigado. Nós vemos um Asaf que não tinha alegria. Mas do versículo 18 em diante, nós vemos um Asaf feliz, nós vemos um Asaf animado, nós vemos um Asaf motivado, porque não tem, meu amigo, minha amiga, não tem como nós permanecermos a mesma pessoa quando nós temos um encontro com Cristo. Então eu quero desafiar você, para que cada manhã você tenha esse encontro com Cristo, através da sua palavra. Lembre-se, levante, ore a Deus, converse com o Senhor, mas depois escute a palavra de Deus, pegue a sua caneta, destaque, sublinhe onde Deus está falando com você, porque Deus quer conversar contigo cada manhã e não há como nós permanecermos o mesmo quando nós temos um encontro com Deus. Aqui, na segunda parte do capítulo 73, Asaf faz uma das mais bonitas declarações de fé da Bíblia. Asaf diz assim, ó, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é minha herança para sempre. Essa declaração de fé de Asaf, ela aparece outra vez, muito parecida em outro livro da Bíblia, que é Jó capítulo 13 e o versículo 15, quando Jó diz assim, ainda que Deus me mate, eu nele esperarei. Somente Jó e Asaf fizeram esta declaração. Sabe por quê? Porque ambos tiveram um encontro com o Senhor. O que você acha de ter esse encontro com Ele, então, todos os dias? Não importa o que aconteça na sua vida, não importa a sua situação, você terá confiança no Senhor se você se encontrar com Ele.
Se você tiver um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pessoas mentirosas transformam-se em pessoas honestas. Pessoas que são tristes transformam-se em pessoas felizes. Famílias desestruturadas transformam-se em famílias animadas, unidas, harmoniosas, quando têm encontro com o Cordeiro todos os dias. Então, que tal ter esse encontro com o Cordeiro também? Eu quero te convidar. Você ter esse encontro com Jesus cada momento, cada dia. Você tem inveja no seu coração? Você tem rancor? Você tem algum problema que precisa vencer? Tenha um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer isso? Eu quero orar com você agora, pedindo que você possa ter, assim como Asaf, um encontro com o Senhor. Bondoso Deus, intercedo agora pelo meu amigo, pela minha amiga, por esse jovem, esse senhor, que nesse momento fecha os olhos comigo, que nesse momento para orar. Ajude-o a ter um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ajude a ter esse momento especial com o Senhor cada manhã. E hoje, ao começarmos essa nova semana, junto do Senhor, nós pedimos esta bênção. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, reavivado por sua palavra.